paz do Senhor, querida igreja, avançando pela fé. Lição de número 12, a revolta de Absalão. Os capítulos estudados, capítulos 13 a 18. A verdade prática diz assim: rebelião nunca vem de Deus, ela é inspirada no inferno, pois divide e enfraquece o povo de Deus. Texto áureo, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiração e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. E a leitura bíblica que nós vamos fazer agora se encontra em 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 18. Nós vamos fazer responsivamente, eu vou iniciar. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, após ele pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real, e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de aprendermos mais de ti. Senhor, que possamos realmente aprender e guardar a tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. E como já fizemos aqui uma leitura, a lição trata de uma conspiração, de uma rebelião. Ela inicia-se no capítulo 13 e vai até o 18 de 2 Samuel. É uma história triste, trágica, lamentável, de alguém
um filho que, orbitando em torno do poder, ele aspirava a usurpar o trono do próprio pai. Queria tomar à força, obstinadamente, algo que não era seu. Não é difícil encontrarmos pessoas assim que querem, não é? Tomar o que é do outro, por alguma razão na sua vida, alguma característica sua do seu caráter, alguma situação que vive, ou porque não concorda com a pessoa estar naquele lugar, não aceita, quer tomar de qualquer jeito, ou por outros motivos complexos de superioridade, inferioridade, ciúme, inveja. É o mais comum. Há pessoas que sim, ficam cegas em relação a isso e fazem o que podem, o que está ao seu alcance, e às vezes até o que não está, para tomar o poder, para tomar o que é do outro. Nesse caso aqui, nós temos a história de um filho. E é um pouco diferente a motivação de Absalão. É diferente. Ele tinha um desejo de vingança incontrolável, inclusive contra o pai dele. Então, é uma trama familiar complexa, cheia de sentimentos doentios, e é o que nós vamos estudar nessa manhã, tomando tudo isso aqui como alerta para todos nós, né? Como uma luz acesa. Antes da gente iniciar propriamente a lição, vamos tratar aqui de um tema que é muito importante para todos nós, que é o perdão. Nós sabemos que Deus nos ama, Ele ama e perdoa, e Ele se inclina ao perdão. Mas o pecado que nós cometemos, ele traz consequências. Davi, quando pecou com Batseba, nós estudamos na lição anterior, antes, estudamos em outras lições, ele adulterou ali com ela, permaneceu, persistiu no erro e acabou tramando ali contra o marido dela, que era um grande guerreiro do exército de Davi, era um homem leal, corajoso, e esse homem foi morto, né? Davi tramou aquele assassinato. Naquele episódio, o profeta Natã, quando mandado por Deus, foi confrontar Davi, ele disse, está lá em 2 Samuel 12:10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Agora, a vida de Davi aqui está num contexto da formação de uma rebelião do seu próprio filho, que tinha tudo, ele tem atributos, características, tinha tudo para ser um bom crente, para ser um bom filho. Não foi assim que aconteceu. Absalão fugiu, traiu, corrompeu muitas pessoas, e agora Davi está envergonhado, sendo perseguido pelo seu próprio sangue, pelo seu próprio filho, e traído por ele, né? Nós aprendemos aqui com o nosso Deus que o perdão e a impunidade são coisas diferentes. A primeira finalidade da reflexão nesses 2 capítulos de Samuel é compreender a necessidade de precaver-se da rebelião. E também assimilando a razão de Deus abominar a rebelião. Quem não já praticou rebelião, né? Rebelião, rebeldia, todos nós conhecemos casos, pessoas assim, e também nós próprios, às vezes, já nos colocamos em situação de agir com rebeldia. O que não deveria acontecer, acontece muito em família, acontece inclusive na igreja, mas nós que servimos a Deus, sabemos que Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas. E então, certas atitudes, certas situações, elas realmente não deveriam acontecer no meio do povo de Deus. O pecado, ele cega, ilude e insensibiliza, como nós já aprendemos nas lições anteriores. Esse caso de Absalão e Davi, é verdade, é forte, é brutal, é uma motivação estranha, maligna que um filho tem contra seu pai. Mas Davi também não foi lá um exemplo de pai. Deixou a desejar na sua conduta como pai em muitas questões, em muitas situações, que nós vamos ver aqui nessa lição hoje. A rebelião é a oposição à autoridade ou a um poder dominante. Tramar rebeliões é maligno. Nosso Deus, ele abomina, odeia a rebelião. Em Isaías 14, de 12 a 14, a gente compreende muito bem. Diz lá, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto bíblico mostra, né, ilustra claramente o querer ser o outro e a rebelião, né? Satanás e Deus. O que Davi fez com Urias, adultério e trama para a morte, o seu filho Absalão agora faz pior.
esse filho, né, embora belo, ele era soberbo, mentiroso, astuto, e ele serviu como uma vara de correção para Davi, para que ele soubesse que Deus, ele ama, perdoa, mas também faz justiça. E serve de alerta aqui para aqueles que são líderes mesmo, constituídos, líder de igreja, líder na sociedade, na sua comunidade, líderes realmente, né? Então, há liderados, ele possui liderados. Tomar cuidado com isso, precaver-se em relação à rebelião, porque ela faz muitos estragos, a rebeldia traz muitos problemas. Quem nunca ouviu falar disso, inclusive na própria igreja? E nós, quem está aqui, que como eu, é líder, porque foi chamado por Deus para influenciar onde está, e essa é a verdadeira liderança, é você onde foi colocado para estar, influenciar, e nós que somos líderes na nossa própria casa também, ficar bem atentos em relação a isso. A rebelião em família, ela traz muitas consequências nefastas, como a gente está estudando aqui hoje, aprendendo juntos. Temos que entender também, através dessa lição, que é muito importante se alegrar, ter contentamento e gratidão para servir a Deus no lugar onde Deus nos colocou. Voltando ao perdão é importantíssimo. Compreender que falar de perdão é falar de Deus. Deus é amor, Deus perdoa, Deus é perdão. Nós somos filhos de Deus. Devemos amar, perdoar o nosso semelhante, ter empatia e compreender realmente que Jesus pagou um alto preço por esse perdão. Nos perdoou quando não merecemos, mas o Senhor nos amou primeiro e nos tornou justificados, justos, embora nós estivéssemos naquela condição de réus, de culpados, porque todos nós carregamos conosco essa marca do pecado. Então, falar de perdão é falar de cura. O poder do perdão é terapêutico, é curador, é libertador. Quem vive sem perdoar, vive doente, cativo, liberto. Escravizado, e o perdão ele liberta, porque quem não perdoa adoece, oprime, o perdão escraviza, mata. Então precisamos perdoar. Muitas situações, elas são evitadas, seriam evitadas somente se houvesse o perdão. A vingança, por outro lado, não leva ninguém a lugar nenhum, pode satisfazer alguém momentaneamente, principalmente quem tem o poder de exercer a vingança, mas não resolve nada. A Bíblia diz que nós só vencemos o mal com o bem, lá em Romanos 12, 21. E lá em Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Está escrito, Deus diz, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Entrando agora na nossa lição, quem foi Absalão? Absalão era um homem de coração vingativo. Tudo começou, essa vingança toda, essa revolta toda, num dia muito triste na casa de Davi, na família dele, num episódio muito ruim, em que envolveu 3 filhos de Davi: Aminon, Tamar e o próprio Absalão. Aminon era o primogênito de Davi e se viu apaixonado por sua irmã Tamar. Os dois eram filhos de Davi por parte de pai. Absalão era filho de Davi, e Absalão e Tamar eram irmãos, filhos de Davi, irmãos por parte de mãe e pai. E essa triste cena aconteceu num dia. Aminon, apaixonado por ela, andava como que doente, cabisbaixo. Lá em 2 Samuel 13, de 1 a 4, nós lemos isso. E aconteceu que, depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, minha irmã de Absalão, meu irmão. Ela era linda, assim como também era Absalão. E Jonadab um dia, aconteceu aquela situação tão difícil, ele um dia falou, sabendo dessa situação, dessa doença de Aminon, disse a ele. E Jonadab lhe disse, 2 Samuel 13, 5, deita-te na tua cama e finge-te doente.
E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da tua mão. Esse plano aqui de Jonadab, essa ideia que ele deu para Aminon, foi executado, e o que aconteceu culminou com o estupro de Tamar. E na casa de Davi agora acontecem duas coisas abomináveis lá, abomináveis, né? O povo de Israel não aceitava isso, e é abominável mesmo, a prática de estupro e incesto. Aconteceu isso, e Absalão, que amava muito aquela irmã, e diante daquela situação, passou a alimentar um profundo sentimento de vingança contra o seu irmão. 2 anos ele ficou planejando essa vingança. E depois de 2 anos ele executou, tramou uma festa, onde estavam presentes todos os filhos de Davi, e ali ele mandou que Aminon fosse morto, fosse assassinado, e foi o que aconteceu. Depois disso ele foge e passa 3 anos em Gesur. A gente conclui daqui que Davi, a Bíblia diz que ele ficou indignado com tudo isso, mas a gente conclui que ele poderia, mas não fez. Poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. É verdade que ficou indignado, mas ele falhou como pai, ele tinha dificuldade em lidar com seus filhos. Nada consta que ele tenha chamado a atenção, ou tenha confrontado Aminon, ou tenha corrigido aquele filho. Também não se vê ele consolando a filha, ou tratando desse assunto com Absalão também, no intuito de consolá-lo, né, de tentar resolver aquela situação que, na verdade, só poderia ser resolvida com perdão. Nós precisamos, irmãos, primeiramente, o que nos chama a atenção daqui? A presença desse amigo ali, né? Jonadab, que era primo. Uma pessoa que estava dentro da casa e deu um conselho péssimo. Não foi um conselho nenhum para ajudar a situação. Foi um conselho dado para destruir a família. Precisamos ficar... Já estamos falando agora aqui de pais, falamos aqui de Davi. Davi tinha dificuldade de lidar com seus filhos, parece que não tinha tempo para eles, ou parece que não se preocupava muito, não dava valor àquilo ali. Ele falhou aí, se omitiu, mas vamos tirar lições para nós. Havia um parente, um amigo ali, que aconselhou, tramou um plano, deu a ideia, e ele não tinha intenção nenhuma em ajudar, porque aquilo ali, na verdade, causou uma situação terrível na casa de Davi. E era algo abominável para o povo, para acontecer, não é? E ele deu aquela ideia. Muito cuidado com quem colocamos dentro da nossa casa, não só os amigos dos nossos filhos, mas os nossos também, porque há pessoas que estão realmente dentro das nossas casas, sorrateiramente, sem nenhuma intenção boa, nem de ajudar, mas para saber, né, para saber problemas, saber situações íntimas. E veja aqui que Davi mesmo, ele não percebeu aquela doença de Aminon. Quem percebeu foi o amigo. Então nós precisamos também estar atentos aos nossos filhos, a perceber os nossos filhos, ver o que está acontecendo, ver por que mudou de atitude, por que mudou de comportamento, por que anda assim triste. Termos momentos de qualidade com os nossos filhos. Muitos trabalham fora, o casal, fora de casa, como inclusive é na minha casa, e isso é uma luta, na verdade, para os pais, mas precisamos compreender que o tempo que nós temos em casa com os nossos filhos tem que ser tempo de qualidade, momento de qualidade. Se é pouco tempo, mas que aquele pouco tempo seja frutífero, aquele pouco tempo seja válido, não seja um momento de omissão, de silêncio, nem de briga, nem de confusão, mas um momento em que você vai perceber, ouvir o filho, conversar com o filho, demonstrar que tem interesse, que tem empatia com o seu próprio filho, que valoriza o seu filho. Quando nós não estamos assim, nessa sintonia com a nossa família, com os nossos filhos, ações, atitudes dos nossos filhos podem nos surpreender. Podemos vê-los agindo de alguma forma, enxergar comportamentos que não era da nossa, não esperávamos, não entendemos por que aquilo está acontecendo. Então, precisamos estar atentos a isso e não deixar de confrontar nunca esses maus hábitos, essas más atitudes, atitudes perniciosas ou maléficas. É preciso checar que conselhos os nossos filhos estão recebendo, quem eles estão ouvindo, mesmo se tratando de familiares, como é o caso aqui, e às vezes até pessoas da própria igreja, né? Quando os problemas são grandes, envolvem pessoas da família, como é o caso aqui desse
Não se pode deixar para lá, deixar embaixo do tapete, esperar que o tempo resolva, que o tempo cure, não vai acontecer. Se deixar para lá, se não confrontar, se não trouxer para a mesa, né, se não trouxer à tona o problema, ressentimentos, mágoas, desejo de vingança, ódio, isso pode ser nutrido no coração das pessoas, em família, no coração dos nossos filhos, e aí as tragédias podem vir a acontecer, como foi o que aconteceu. Absalão, ele tramou e mandou assassinar o irmão e morreu Aminon. Aminon tinha cometido aquele ato, né, aquela situação tão terrível. Mas Absalão estava morto também, porque ele vivia em função dessa vingança, né? Uma pessoa que não vivia a sua vida, vivia no ressentimento, o diabo fazendo, né, morada ali. Aí ele alimentou esse sentimento de vingança durante 2 anos, e depois ele fugiu. Ele foi morar lá em Jesur, terra do seu avô materno, ele foi abrigar-se lá. O remédio para a fuga, o remédio para isso é o diálogo. Então, era preciso ter tido diálogo sobre tudo aquilo que aconteceu. Nós não podemos deixar de manter essa condição na nossa casa, na nossa família. O diálogo tem que ser algo comum entre nós, os nossos filhos, entre os cônjuges, né? Então, Davi aqui se omitiu, né? E não dialogou, não conversou, e aquele filho agora está para lá, 3 anos ele ficou lá morando com seu avô materno. Absalão, ele era um homem belo, inteligente, cheio de habilidades, e ele também tinha esse lado real por parte de mãe. Ela era filha de rei, do rei de Jesur. Quando ele teve os filhos dele, Davi, ele teve projetos também, sonhos, como todos nós temos. Queremos o melhor para os nossos filhos e passamos muito tempo, né, ligados nisso, pensando nisso. Ele botou o nome de Absalão, por exemplo, o pai da paz. Agora, irmãos, é muito mais importante a gente criar os nossos filhos do que a gente ter simplesmente projetos e sonhos para eles. O importante de tudo é ter os filhos, criar os filhos no temor do Senhor. Então, precisamos conviver com a nossa família, entender que sucesso profissional, por exemplo, que às vezes muitos de nós passamos por situações assim, valorizando algo na nossa própria vida e às vezes esquecendo aquilo que mais importante que é a nossa família. Então precisamos valorizar a nossa família, valorizar os nossos filhos, compreender que um sucesso lá fora de casa é mais fácil de alcançar do que um sucesso dentro de casa, do que criar bem. Nós somos guias espirituais dos nossos filhos e precisamos assumir esse papel na nossa casa, na nossa família. Nós somos os primeiros guias espirituais deles. Nós somos os guias, na verdade. Os primeiros que eles têm somos nós mesmos. Depois de 3 anos que Absalão estava lá em Jesur, o rei Davi começou a sentir falta dele. Já estava consolado da morte do outro. Falou para Joabe, né, o seu comandante. E Joabe, então, começou a pensar de um jeito de trazer Absalão de volta. E conversou com Davi, fez ali um esquema e conseguiu que o rei, isso nós lemos no capítulo 14, dissesse, traga Absalão de volta. E Absalão então voltou, mas Davi não deixou que ele ficasse no palácio e ficou 2 anos sem ver. Ele pode vir, mas eu não vou vê-lo. 2 anos sem se apresentar diante do rei. E aconteceu uma situação que Absalão começou a cobrar, foi até Joabe, né, questionou isso, disse, por que eu voltei então? Era melhor ter ficado lá. Então eu quero falar com o rei, queria ver o rei. E aí houve essa permissão, ele foi até a presença do rei, abaixou-se diante do rei, Davi o beijou. Era uma relação ruim entre os dois, está ali. Relação entre pai e filho péssima, não cumpria o seu propósito. Não foi como deveria ter sido a relação do pai. Ele aí também não aproveitou o momento para se aproximar do filho, muito pelo contrário, uma distância maior. Mas entendemos que, apesar disso, as atitudes do filho Absalão não se justificam, né? Não se justificam.
Ele, apesar de todas essas suas características e habilidades, todas de ser um homem como ele era, Absalão, inteligente, ele era o terceiro filho de Davi, acontecimentos lamentáveis na vida dele revelaram um coração dominado por ressentimentos, paixões, desejos completamente alheios à vontade de Deus. Nós aprendemos aqui que aparência, habilidades não é tudo. Muito pelo contrário, muitas vezes até atrapalha na formação do caráter da pessoa. E o nosso Deus, a Bíblia diz que ele não vê o exterior, Deus vê o interior, né? A novidade de vida na pessoa através do Evangelho, que significa um coração voltado ao arrependimento, um coração contrito diante de Deus. O perigo da rebelião. Depois dessa reconciliação aí, né, de Davi e Absalão, ele já estava lá, ele iniciou um plano que nós lemos, né, na nossa leitura de hoje, leitura bíblica de hoje. Ele ali tramou uma conspiração. Primeiramente, ele foi ali para a porta do palácio e ficou conquistando, né, com suas palavras, com sua sutileza, sua inteligência, suas habilidades, conquistando o coração das pessoas, falando mal do próprio pai, mas assim, de uma forma meio sem falar diretamente, e assim ele foi conquistando as pessoas para ele. Começou uma conspiração. Na verdade, ele sabia, tudo aquilo ali era planejado, ele sabia o que estava fazendo, mas o Senhor nos diz, nos ensina hoje, lá em 1 Samuel 15, 22 e 23, sobre a rebelião. Quando Samuel foi chamar a atenção de Saul, porque Saul tinha desobedecido a Deus. E Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, porfiar, que significa contender, competir, lutar, disputar a todo tempo. Isso está dentro da rebelião, da rebeldia. E muitas vezes nós mesmos nos deparamos vivendo uma situação assim. E quantas pessoas nós não conhecemos que passam a vida competindo, disputando bobagens? Por orgulho, por soberba, por infantilidade, não conseguem ver o lugar do outro, a ascensão do outro, a bênção de Deus na vida do outro, e faz com que deixe acontecer como aconteceu aqui com Absalão, que fez tudo isso com o próprio pai. Às vezes pessoas fazem com o melhor amigo, com familiares, com pessoas que um dia até lhe ajudaram, reconheceram o seu valor, pessoas que não vivem a sua própria vida, não valorizam aquilo que Deus lhe deu, porque vivem a vida dos outros e passam a vida porfiando, né? Servir a Deus, irmãos, é viver os valores, os princípios da palavra de Deus. Não podemos nos enganar, achar que Deus está abençoando, mesmo coisas que acontecem, vitórias que são conquistadas através da porfia ou da rebelião. Todos nós temos que viver, compreender os valores bíblicos, os princípios bíblicos. Não é adequar a vontade de Deus à nossa própria vontade. Porque o que vem primeiro e o deve vir, e o que deve vir primeiro na nossa vida, é a base sólida da palavra de Deus. A rebelião, ela desagrada a Deus. E quem segue esse caminho, envereda no engano e na mentira. Absalão agiu aí todo o tempo, sendo enganado e enganando as pessoas, através de bajulação, falsidade, habilidade política, né? Começou a desviar a atenção do povo para ele, porque na verdade ele queria chegar ao momento em que ele iria tomar o poder, tomar o reinado do pai dele para ele. Essa atitude dele aqui nos faz lembrar também de situações em que pessoas ficam querendo tomar o coração dos outros para si, destruir relacionamentos, destruir amizades, às vezes amizades, relacionamentos sólidos, pessoas se envolvem, se metem no meio com sutilezas, com engano, aproveitando para desonrar o outro, né, de uma forma sutil. É preciso termos sabedoria, discernimento, vigiar em relação a isso, tanto para não praticarmos, evidentemente, porque é pecado, para não sermos vítimas disso, e também para não sermos enganados, fazendo mal para alguém, como aquelas pessoas aqui, 200 homens, né, seguiram logo Absalão, e a Bíblia diz aí, nós já lemos, eles estavam até sem entender, na verdade, o que estava acontecendo ali, embora eles soubessem quem era Davi, o grande rei Davi, cheio de vitórias, ungido por Deus, aquele
que cuidava das ovelhas de uma forma tão própria e venceu um. Defendeu matando o urso, o leão, se arriscando, venceu Golias. Depois foi ser rei no lugar de Saul, sem tocar no ungido do Senhor. Davi era tudo aquilo. Todos eles sabiam quem era Davi, todos conheciam. Davi era famoso ali, mas mesmo assim, diante daquelas palavras do próprio filho, né, se envolveram naquela situação. Também podemos pensar assim, se o próprio filho, como Davi mesmo falou depois, se o meu próprio filho está falando isso de mim, há pessoas que estão próximas de nós, muitos veem, reconhecem como amigos nossos, e por trás podem estar agindo dessa forma. Então, vigiar, pedir ao Senhor discernimento, entendimento, proteção para nós, para as nossas famílias, orar, clamar ao Senhor. Na verdade, o que Absalão tinha era um coração rebelde, não tratado, demonstrava falsos interesses, não tinha amor nenhum por aquelas pessoas ali, não. Ele estava apenas usando, porque, na verdade, são as consequências, né? Aquilo que a rebelião faz com as pessoas. E naquela situação, passou 3 anos assim, e ele pediu a Davi para voltar a Hebrom, e Davi deixou que ele fosse, vá em paz, e tudo aquilo ali já fazia parte do plano para chegar ao momento em que ele iria tomar o trono. Ele orientou as pessoas, né, e assim foi. Porém, ele também aproximou-se de Aitofel, que era conselheiro de Davi, também tinha ressentimento com Davi, era avô de Batseba, e aquela situação toda ainda influenciava ele. Se juntaram os dois ressentidos, Absalão e ele, e depois que se juntaram, Aitofel ficou fazendo aí um jogo duplo, aconselhando um e outro. Quando ele se uniu a Aitofel, cresceu esse número de seguidores dele naquela conspiração, e Davi foge, né? Davi foge. E Davi foge em choro, clamando ao Senhor. Não quis levar a arca, entendendo que a presença de Deus na vida dele era muito mais importante do que qualquer outra coisa. E aquela conspiração terminou em tragédia. Absalão foi morto, tragicamente, mais uma tragédia na família, na casa de Davi. Ele foi morto por Joabe. Irmãos, essa lição, além de nos trazer muitos questionamentos à nossa própria atitude como pais, como guias espirituais de nossos filhos, como nos relacionarmos com as pessoas, entendermos o mundo, fugir do pecado, fugir da rebelião, ela nos ensina também que o nosso Deus, Ele sabe ver todas as coisas. Então, esse coração rebelde, esse coração inclinado ao pecado, inclinado a atrair primeiramente o próprio Deus, não é algo que Deus não vê. Deus vê, Deus sabe todas as coisas. Temos lições aqui dessa lição a tirar para a nossa própria vida na conduta de Absalão. Para os filhos, honrar os pais não é um pedido, é um dever. Então, não tem nada que justifique desonra aos pais. Precisamos respeitar, entender, amar os nossos pais. Os filhos devem fazer isso. E os pais ter a consciência de que são guias espirituais dos filhos. O perigo do ressentimento. Ressentimento é um veneno para a alma. Quando ele está instalado no coração, os prejuízos são enormes. As pessoas fazem mal não só a elas próprias, fazem aos outros, e esse mal irradia por tantas pessoas que estão por perto. Então é preciso ter cuidado para que ninguém deixe nenhuma raiz de amargura. Absalão tinha tudo para dar certo e não deu certo. Não deu certo por conta dessa atitude dele todo o tempo. A ambição pelo trono, né? Davi era ungido de Deus, colocado ali por Deus. Não interessa as habilidades, quem tinha mais habilidade, quem não tinha, mas Deus o colocou ali. A gente vê pela história de Davi que ele foi colocado praticamente diretamente por Deus no trono. Então, só isso, o fato dele ter se insurgido contra o pai dele numa situação dessa, contra o ungido do Senhor, já demonstra que aquilo não podia acabar bem. Precisamos estar felizes naquela situação que Deus nos coloca e confiar em Deus, seguir ao Senhor, a sua palavra, e saber que Deus vai nos colocar no lugar
que Ele tem para nós e é o melhor lugar. A prioridade é confiar no Senhor e seguir a sua palavra. A nossa aplicação pessoal da lição diz: o caminho escolhido por Absalão não serve de exemplo para ninguém. Rebelião será sempre um caminho de tristeza, angústia e morte. Evite esse caminho. E para nós finalizarmos hoje, irmãos, eu queria trazer uma pequena reflexãozinha rápida. É tão maravilhoso quando nós vemos pessoas que tinham tudo para dar errado. Tinham tudo para ter uma vida desgraçada, triste. Mas um dia foram resgatadas pelo Senhor. Um dia conheceram a Deus. Um dia passaram a viver debaixo, né, da proteção de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus. E essas pessoas, elas não vivem fazendo mal para os outros, porque um dia foi feito mal a elas. Elas vivem fazendo o bem, vivendo a palavra de Deus na sua vida, esquecendo aquilo que para trás ficou, agradecendo, sendo grato a Deus, porque Deus resgatou, Deus livrou, Deus amou, Deus perdoou. Tudo era para dar errado, mas deu certo. Quantos testemunhos nós temos ouvido assim, de pessoas assim? O ressentimento é viver aquilo para trás. É sentir de novo todo o tempo. E nós já aprendemos aqui hoje que isso não traz nada de bom. Traz a tragédia, a desgraça, problemas familiares, dores, males, sofrimentos, não é? Então que nessa manhã nós possamos entender isso, todos nós, não é? Que nós precisamos perdoar. Nós precisamos deixar de lado o ressentimento, a dor e perdoar. E se você precisa perdoar em família, não perdoou ainda, tem alguma coisa na sua casa, na sua família que tem que ser resolvida, tratada? Faça isso hoje. Perdoe, ame, deixe para trás o ressentimento. Siga adiante para o alvo, que Deus tem bênção para a sua família e para você. Se você um dia pecou contra Deus, conhece a palavra, mas se afastou, não está longe dos caminhos do Senhor, faça hoje. Volte para o Senhor. Deixe para trás o que para trás tem que ficar, porque o Senhor tem nova vida. Tem projetos, tem novo momento, nova realidade. Se você precisa perdoar alguém, perdoe hoje. E se você não tem Jesus ainda, faça hoje. Aceite a Jesus porque Ele ama. Ele te ama muito e o amor de Jesus é incomparável, é imensurável, não tem como descrever e é a melhor coisa que nós podemos fazer. É viver com Jesus. Ele é a essência de tudo. Traga Jesus para sua casa, para sua família. Ele é a rocha. E a sua família é estável em Jesus. A família não está acabando, a família está forte. Nós fomos chamados para isso, para a manutenção da família, como ela foi criada por Deus, como um lindo projeto para a humanidade. Projeto de bênção, de paz, de salvação. Amém? Que Deus nos abençoe nesse domingo, nessa manhã, toda essa semana.